Olá! Estamos aqui ao vivo de novo pelo Instagram, pontualmente às 19 horas, conforme combinado. Galerinha chegando, Samantha, Andréia, Laura. Ai, que delícia, Andréia, você aqui todos esses dias comigo. Saudade de você. Oi, Márcia. Saudade, né? Depois me fala como é que tá aí na Cantareira. Aqui tá bem frio, aí deve estar também, né? Nossa, é meu sonho ir morar aí no matinho. Depois me fala como é que é a vida aí, agora que você já tá há algum tempo morando na Cantareira, né? Troca essa figurinha comigo, porque eu e o Sami estamos pensando aí. Oi, Leda, Sandra, Camila. Boa noite, gente. Boa noite, bem-vindas aí a esse último encontro, né? O último encontro desta maratona, né? Calma, né? Vamos fazer mais, sim. Eu vou bolar mais alguns assuntos. O pessoal me pede muito para falar de folclore, para falar de dança ballad, né? Para falar dos movimentos da dança do ventre. Então, eu vou preparar todo esse material, porque eu gosto de deixar tudo muito bonitinho para passar para vocês, preparado, né? Não, mas eu volto, Márcia, eu volto, né? Foi só, né, uma maratona de 3 dias, aí a gente descansa, vocês descansam, eu descanso, e a gente volta aí com mais aprendizado, com mais troca, né? Também vocês podem me acompanhar, né, nas redes sociais, né? Então eu tenho a minha página no Facebook, Cristina Antoniades, minha fanpage, porque assim, meu perfil, gente, o que acontece? Meu perfil tá quase lotado, né? Então eu não tenho mais aceitado ninguém no meu perfil, solicitação de amizade, mas porque lá é perfil, né? Eu vou as coisas de dança eu vou compartilhando da minha página, né? Então acompanhem a minha página, coloca lá Cristina Antoniades página, aí dá um curtir na página, coloca lá seguir primeiro, né? Você vai nas configurações, coloca seguir primeiro, que aí tudo que eu posto vocês têm acesso, porque eu posto bastante texto sobre música, sobre dança, link de vídeo, né? Eu procuro pôr um conteúdo bem legal. No meu YouTube também, quem quiser, quem puder, né? Acompanhar o meu canal do YouTube, Cristina Antoniades também, né? Tem as lives que eu tenho feito com o Sami. A próxima a gente vai fazer no dia 20 de junho, então já agenda essa data, tá? Dia 20 de junho, a gente tá preparando uma bem legal pra gente fazer, né? A gente começou todo sábado, mas aí realmente assim, demanda bastante energia, porque não é só vir falar, né? A gente tem que preparar, né? Tem que preparar repertório, tem que preparar texto, e tem toda, acho que isso nem é o de menos. O que mais estressa a gente é a questão da tecnologia, porque não é só ligar, né? Que nem aqui no Facebook, é basicamente só ligar e começar a falar, né? Até me falem aí se tá dando para me ouvir bem e se tá indo junto a minha fala com a minha imagem, porque ontem foi desconectado, né? Mas aí eu percebi que, lembra que tava travando e tudo mais? Eu percebi que era geral, viu? Aí eu olhei umas lives aí de outras pessoas e tava todo mundo assim. Eu acho que era um problema interno do Instagram. Mas aí vocês me falam se o que eu tô falando tá conectado. Ai, que bom que tá, porque fica esquisitíssimo, né? Fica parecendo que a gente tá dublando, né? Fica muito doido, tá? E no YouTube, por exemplo, pra gente conseguir fazer a dança, a música, tudo, tem que conectar num software, tem que conectar numa câmera à parte, colocar mesinha de som, microfone, e nossa, gente, é um estresse isso, porque às vezes dá muito errado, né? E aí a gente fica bem assim, apavorado com isso, né? É muito mais fácil subir num palco e dançar, gente, eu juro pra vocês, tá? Hoje a gente ia falar aqui da Taksim, das características aí da música árabe, que a gente vem falando aí desde, né, da quarta-feira, né, comecei na quarta, na quinta e hoje,
tá? Ah, outra coisa também, se vocês quiserem, eu tenho um grupo no Facebook, chama Oriente-se, é um grupo privado, né? E aí quem quiser participar desse grupo, é um grupo que assim, que é só para postagem de coisas relacionadas à cultura oriental, tá? Então também é um grupinho assim privado, quem quiser participar, me manda o convite lá no Facebook, tá bom? E eu tenho meu blog também, Cristina Antoniades, Blogspot, que tem bastante artigo, né? Tá meio paradinho hoje em dia, né? O blog, tenho, né? Porque é muita coisa, né? Blog, canal, nananana, mas tem bastante coisa escrita ali, tá? E aí tá meio desatualizado, mas tem bastante coisa para quem tá chegando agora para ler, para ver, enfim, tá? Então vamos lá, vamos falar aí música e dança oriental, essa relação da música com a dança, né? Esse uníssono que é o que a gente tem falado desde quarta-feira, que a gente tá falando, né? Que música e dança é junto, música e dança é uma coisa só, e que a gente tem que estudar a música, né, as questões musicais, as características da música oriental, para fazer uma dança que esteja de acordo com essa filosofia, né, da dança oriental. Ontem a gente falou um pouco da questão da vulgarização, né? Quem não assistiu a de ontem tá lá no IGTV, e a gente falou um pouco dessa questão da ocidentalização da dança. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho de taksim, né? O que é uma taksim, e um pouco da questão da percussão, o papel da percussão, que é muito importante, tá? Na música oriental, na dança oriental, tá? Então, assim, o que é isso que a gente chama de taksim na música oriental, né? Taksim em grego, taksim em árabe, que é uma característica muito peculiar da música oriental e da dança, né? Consequentemente, tudo que eu falo para a música, tá? Eu posso falar também para a dança, né? Tá junto. Então, quando eu falo da música, eu tô falando também para a dança, né? São coisas que andam caminham junto, como a gente tem visto aí, tá? Taksim é um estilo, é um tipo de estilo não, tá? Taksim é uma forma de improviso melódico da música oriental, né? As música a gente viu lá no nosso primeiro encontro na quarta-feira, que as músicas elas podem ter composições, né? Melodias pré-determinadas com frases, e elas podem ter improviso. E na música oriental existe um jeitinho de improvisar muito peculiar que se chama taksim. A palavra taksim significa entrecortado, né? Então, o que quer dizer? São frases melódicas com pequenos respiros entre uma e outra, tá? E improviso melódico sempre. Taksim, toda vez que a gente fala de taksim, a gente está falando de improviso melódico, não está falando de improviso de percussão, né? Porque aí eu vou entrar depois para falar para vocês a questão da percussão, tá? Esses improvisos melódicos, eles precisam ser feitos com aqueles instrumentos que eu falei para vocês ontem, né? Os instrumentos que têm as características orientais, são instrumentos orientais. Por quê? Porque esses instrumentos, eles têm as notas, né? Eles têm uma outra concepção, uma outra forma de emitir o som que os instrumentos ocidentais não têm, tá? Os instrumentos ocidentais têm 12 notinhas, são as 7 notas que a gente conhece, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? E as semitonais, que são aquelas notinhas pretas do piano, são 5 semitons, né? Que é entre um tom e outro eu tenho um semitom. Então pensa lá, né, a gente pensa, por exemplo, numa régua, lá lembra do monocorde lá do Pitágoras, ele foi dividiu em 7 sonoridades que a gente se sente mais aconchegado, né? E entre essa uma e outra existe o quê?
o meio tom, o semitom. Na música oriental, nós vamos ter 1/4 de tom, nós vamos ter 1/8 de tom. Então, se vocês repararem, o braço do alaúde, por exemplo, ele é livre. Ele não tem traste que nem o bracinho do violão, né? Porque é livre para se tocar, para se tirar essas sonoridades. E isso possibilitam escalas diversas que mexem com as nossas emoções, né? Então, eu tô repetindo um pouquinho o que eu falei na live de ontem, tá? Para quê? Para falar de taksim. Por quê? Porque a taksim está totalmente conectada com a questão do macan das escalas, né? A taksim oriental, ela, além de ter essa característica dessas frases entrecortadas com respiros, ela está embebida no macan. Ela está executando uma escala própria para trabalhar com uma emoção, com um humor, com um sentimento, com uma energia apropriada para aquele momento. Então, o músico, ele vai dar o tom, né, como é que fala? Ele vai dar o humor mesmo daquele encontro musical, tá? Na hora que ele começa a fazer a taksim. E aí, outra característica, como que eu vou diferenciar, né, taksim de uma música normal, de uma música qualquer, né, de uma melodia, tá? Eu costumo fazer uma comparação assim, que a música, ela é como se fosse um poema, né? Então, por exemplo, eu tenho um soneto, vamos lembrar lá da estrutura do soneto na literatura, onde eu tenho 2 blocos, né? 2 versos de 4 estrofes e 2 de 3 decassílabos, né? Então, eles são métricos, né? A música melódica, com uma composição, ela tem uma métrica, né? Ela tem uma frase que começa, termina e todas têm a mesma medidinha, às vezes menor, às vezes maior, mas com uma certa estrutura, como se fosse um poema, uma poesia, que tem verso, que tem rima e coisa e tal. A taksim é como se fosse a prosa, né? Então eu falo uma frase, ponto, respiro. Falo outra frase que pode ser menor ou maior, vírgula, um respiro menor e falo uma outra frase, respiro maior, parágrafo. Percebem? Então, a taksim, ela vai ter essa característica de frases que tenham respiros, vírgulas, pausas, parágrafos, pontos, né? Mas que essas pausas, elas podem ser pequeninas ou pode ser um pouco maior, né? E as frases também. As frases, elas podem ser frases maiores, menores, não tem uma métrica, tá? E tudo isso seguindo uma escala, né? E isso o músico começa a fazer na hora, tá, gente? É uma coisa assim, que é um improviso musical mesmo, não é... Existem taksims que, assim, que são tão lindas, tão maravilhosas, que um monte de gente copia e faz semelhante, né? Que é o caso da taksim ballad. Depois, quando eu for falar de ballad, aí quando a gente for fazer a nossa próxima maratona de folclore, de dança de tradição, que eu for falar de ballad aí para vocês, aí eu vou explicar essa questão da taksim ballad, né? Então, existem taksims que são meio similares, né? Que a gente ouve uma e é muito parecida com a outra porque tem um estilo, né? Tem um sotaque próprio, de uma localização, né? Regional, tá? Na música grega também existe uma taksim de buzuki que se faz com o ritmo chiquetetele, né, que é esse ritmo da dança do ventre, que elas são muito similares, muito parecidas, né, mas cada uma tem um jeitinho, tá bom? Então isso existe, mas a taksim, ela é feita pelo músico ali na hora, né, e a bailarina, o que faz? Dança também de improviso, não dá para coreografar, tá, gente? Não dá para coreografar taksim ao vivo, porque você não sabe o que o músico vai tocar, né? Nem ele sabe o que ele vai tocar, tá? Quando eu passo assim com o Sami, às vezes a gente vai fazer o show, as próprias lives, e aí a gente combina, ó, começa com uma taksim, aí você vai entrar na música, aí vai fazer assim, 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 embora ele faça tudo diferente na hora, tá? Porque ele é um improvisador, mas na hora que ele faz a taksim, que a gente tá passando num ensaio, nunca é igual a hora que eu vou dançar,
É sempre diferente, por isso não dá para marcar. O que a gente marca é o macan, a energia que eu quero transmitir, é o sentimento que eu tô naquele momento. O que a gente marca é o geralzão, tá? E aí, né, veio uma perguntinha, né, ontem, né, que as meninas, mas e aí, como que a gente faz, como que a gente dança? Tem que se jogar, tá, gente? Tem que se jogar. E eu fiz uma pergunta hoje, né, já falando dessa questão do improviso, porque o improviso pode ser na taxim, pode ser também nas melodias, né? A gente pode dançar as músicas de improviso, músicas que a gente conhece principalmente, né? Eu falo que dançar improviso com música desconhecida, gente, só para brincar, né? Porque para apresentação de dança vamos combinar que não rola, a não ser que seja uma taxim, tá? Dançar, pegar, né, que nem se fazia aí em alguns lugares. Eu vou colocar uma música desconhecida pra você dançar, se apresentar pro público e ficar correndo atrás da música. Pra mim isso é gincana, tá bom, gente? A gente é profissional, ou mesmo quem estuda dança, tá lá, quer fazer bonitinho, quer conhecer a música e quer se entregar pra música também, né? E pra se entregar pra música precisa conhecer um pouco da música, tá? Isso quando não é a taxim, né? Mas como que eu vou improvisar, né? Aí veio um comentário, pus uma enquetezinha hoje lá no meu stories, né? Sobre qual é a dificuldade que vocês têm de improvisar. E aí, né, uma das meninas colocou assim, lembrar dos movimentos na hora do improviso, né? Então, gente, por quê? O que acontece? Não é para a gente ficar pensando em movimento. Lembra que eu falei ontem que a questão da dança oriental é a entrega, né? Lembra? Eu falei isso para vocês ontem. Como é que eu vou me entregar para uma taxim se eu ficar pensando em movimento? Ficar acessando arquivo. O que eu vou fazer agora? O que eu vou dançar agora? Tá? Não. Então, quando a gente vai dançar, quando a gente vai fazer uma dança improvisada, a gente tem que dançar com aqueles movimentos que já estão incorporados, aquilo que a gente tem para aquele momento, aquilo que já sai espontâneo do nosso corpo, tá bom? Oi, Lucas, bem-vindo, delícia! Raquel também entrou agora, né? Teve um monte de gente que entrou, mas eu comecei a despirocar aqui em falar, né? Mas vamos falando. Aí, se vocês forem tendo dúvida, vocês vão colocando aqui, tá? Então, quando eu vou dançar de improviso, né? Principalmente numa taxim, porque a taxim é algo que é composta no momento pelo músico, tá? Eu não posso ficar pensando em movimento, entendeu? Não tem como, tá, gente? A gente ficar acessando aqui, agora eu vou fazer o chime, agora eu vou fazer o 8 com soldadinho, com não sei o quê. Se não, o que você tá fazendo? Lembra? Foi o que eu falei ontem pra vocês. Você tá desconectando do momento, você tá desconectando da música, você tá transformando uma dança que é do sentir numa dança que é do pensar. Entende? Tá? Então, essa dificuldade que muitas meninas têm de improvisar por conta de ficar tentando lembrar movimento, já começa daí a complicar, né? Porque não tem que tentar lembrar movimento, o movimento tem que vir. A música, ela toca direto no nosso corpo. Ela não tem que tocar aqui primeiro. Senão você vai ficar correndo atrás da música. E isso serve tanto para taxim como para uma melodia de uma composição pré-executada. Isso serve para tudo, entendeu? Senão você vai ficar correndo atrás da música, tá? Né? Gosto de deixar a música me levar. Exatamente, Simone, é isso mesmo. A gente tem que deixar a música levar a gente. Principalmente numa taxim. Senão a gente fica dançando, pensando. E aí sabe o que acontece? A gente não é feliz dançando, gente. Né? A gente só consegue ser feliz dançando quando a gente se solta, quando a gente se joga, quando a gente se entrega, né? Senão a gente não é feliz dançando. Ai, mas aí não sai perfeito. Não, mas quem disse que o perfeito é o bonito? Quem disse, né, gente? Perfeição a gente tem que treinar na sala de aula, né? A perfeição técnica, né? Ficar ali repetindo o movimento, repete, isso serve pra tudo na vida, né, gente? A repetição, ela vai trazer a técnica de forma aprimorada e a perfeição, sim,
né? É a repetição que vai trazer, mas na hora de dançar, na hora do show, na hora de se colocar ali, tem que ter entrega. E a entrega, muitas vezes, não vai de acordo com a perfeição estética, né? A gente não pode ficar querendo estar sempre, ai, naquela beleza ocidental, se a gente quer se entregar, né? A entrega, ela vai expor a gente de várias formas, e isso também é belo, tá? Porque a gente não pode confundir beleza com boniteza, né? Quando a gente vê um raio, por exemplo, caído, um trovão, né? Ele é totalmente, ele não, né? Ele é totalmente assim, doidão, né? É forte e tal, é belo, percebem? Mas é belo, de uma outra forma. Então, a gente não pode confundir beleza com padrão estético formatado, né? Entrega, quando a gente dança entrega, é a verdadeira beleza, tá bom? E aí eu vou ter dois tipos de... Deixa eu ver a hora aqui, ó, que já foi 20 minutos e eu tenho um monte de coisa para falar. E a gente tem dois tipos aí de taksim que a gente pode colocar, que é a taksim com base rítmica e a sem base rítmica. Então, a taksim sem base rítmica, né, é aquela taksim que a gente vai seguir, que o instrumento melódico vai fazer meio livre, mas ele vai ter um pulso ali, que ele tá seguindo um macan, né? Ele tá sozinho na taksim sem base rítmica. Na taksim com base rítmica, eu vou ter um ritmo de base e o músico vai improvisar, o músico melódico, né, um alaúde, ou um kanun, ou manai, vai improvisar em cima daquela base rítmica, tá? E aí, essa base rítmica, né, gente, a gente tem que saber tanto na taksim como numa melodia, numa composição, né? Aquilo que eu falo sempre, gente, o ritmo é a base da nossa dança, é a base da música. Se eu não identifico o pulso, as características do ritmo, se eu não consigo entrar no ritmo, eu me desconecto totalmente. E aí a gente vê o que? As bailarinas atuais fazendo o quê? A gente vê elas pegando lá os floreios, lá do instrumento, e esquece do ritmo, que foi o que eu falei ontem, né? Esquece, deixa o ritmo lá, sai da base rítmica. E aí lembra, qual que é o papel do ritmo na orquestra da música oriental, que eu falei ontem para vocês? O papel do ritmo é o coração, é o ser humano, né? Então aí você tem um corpo dançando sem coração, sem pulso, sem ground, sem enraizamento, tá? Então o papel da percussão é muito importante. Simone estuda cada detalhe da música. Sim, é muito importante quando a gente vai estudar, vai dançar uma música, a gente estudar todos os detalhes, perceber todas as camadas, os instrumentos e inclusive os ritmos, né? Isso é de uma importância muito grande. Mas eu vou fazer um alerta aqui, que é o que eu falei até ontem, né? Não fiquem querendo ler a música por completo. Pensem, quantos músicos tem ali naquela orquestra? Tem uma percussão, tem um kanun, isso com uma música de verdade, uma música bem tocada, né? Um kanun, um alaúde, um manai, violinos, enfim. E nós somos um corpo. Aí, o que eu vejo também acontecer? A galera querer pegar tudo. Pegar tudo. Fica que nem uma louca correndo atrás da música, tá? É preferível muitas vezes a gente escolher o que a gente vai fazer dentro da pulsação rítmica, dentro da base rítmica, e você vai passeando pelos instrumentos, né? Vai se deleitando, gente. Aquela dança que dá prazer, dança para ser feliz, né? Não dança para ficar correndo atrás da música e mostrar serviço, gente. Essa não é a filosofia da dança oriental, tá? A filosofia da dança oriental lembra, a entrega, o prazer, né? E aí aquela dança que flui, que vai ficando naquele redondo, que vai se tornando gostoso para quem tá assistindo e pra gente que tá dançando, porque quem tá assistindo tá sentindo o que a gente tá sentindo,
né? Quando a gente começa a ficar correndo atrás da música que nem uma doida louca, né? Fica no mental. E aí, sabe o que acontece quando a gente fica no mental e a gente não se conecta? E a gente se desconecta com o corpo, com o coração, com a música, né? Acontece que o público se distrai. O público não conecta com a gente também. Porque você já não está conectada com você mesmo, entendeu? O público, ele vai refletir totalmente aquilo que a gente está fazendo, né? E aí sabe o que acontece, que eu vejo? Aí a bailarina percebe que o público não está conectado, aí começa a fazer mais coisas mirabolantes, né? Começa a fazer mais estripulias para chamar a atenção do público. E aí vai desconectando cada vez mais. Sempre dancei com a sensação do som e o sentimento. Isso é ótimo, gente. Quem consegue fazer isso tá no caminho certo, né? Tá no caminho certo, senão a gente realmente não consegue seguir a essência da música e da dança oriental, tá bom? Então vamos falar um pouco dessa percussão, né? Que é um papel fundamental da música, né? É um papel, assim, ela é a base, né, da frase melódica. Muitas vezes a base tá taxinha, uma taxinha é ela que vai nortear a gente. A hora que o instrumento fez um silêncio e vai continuar aquela percussão, aí eu tô lá conectada com o ritmo, e aí eu sei que hora que vai começar a nova frase rítmica e que hora que vai começar a nova frase musical. Percebe como o estudo do ritmo é muito importante, gente, tá? E aí, assim, a percussão na música oriental, ela é muito rica, né? Eu falei para vocês, existem mais de 100 padrões rítmicos, né, na percussão oriental. A gente usa na dança bastante aí, assim, os campeões de audiência são uns 10 a 12 ritmos, né? No curso que eu tô dando, né, no curso que tá aí, que vai encerrar as inscrições domingo, hein, gente? O curso Ritmos Essenciais. Eu dou 14 ritmos bem detalhados, dentre os principais que aparecem na música oriental. E a gente trabalha aí na dança oriental, de uma forma geral, com cerca de 20 padrões rítmicos, né? Mas vamos pensar, olha, são mais de 100, né? É muita coisa, porque existem ritmos que a gente nem usa, né, na dança oriental, tá bom? E esses ritmos, eles têm características próprias, instrumentos próprios, né? E aí eu trouxe aqui para vocês alguns instrumentos para vocês verem os instrumentos de percussão, né? Porque é um capítulo à parte a percussão na música oriental, né? Então, quando a gente fala de taxinha, a gente está falando de instrumentos melódicos. E além desses que eu falei para vocês, né? Do alaúde, do canum, anai, o violino, a gente tem o buzuki, o buzo, os santures, né? Santur, temos o saz, tem os instrumentos folclóricos, mijos, mesmar, enfim, são muitos, né? Muitos instrumentos, tá? O que eu falei para vocês são os clássicos. E na percussão também, é uma infinidade de instrumentos. Mas eu vou mostrar para vocês aqui os que eu tenho aqui em casa, tá bom? Então eu vou começar aqui, ó, mostrando esse que vocês devem conhecer. Gente, já murchou, olha que coisa. Tá úmido hoje, né? Tá chovendo e ele tá bem... Como é que fala? Mole. A pele fica mole. Porque é pele, né? Isso aqui é pele mesmo de animal, tá? E aí esse é o pandeirinho que a gente usa pra dançar. Ele tem as pratinelas, essa pele aqui, mosaico, né? Como é que fala? O músico geralmente usa um que é mais pesadão, assim, uma madeira mais robusta, e a pele é sintética, para não ter esse problema, né, da umidade. E aí, ó, quando a gente vai dançar com o pandeiro, a gente tem que entender uma coisa, né, que aqui é o dum, ó, dum, e aqui é o tac, né, o tac, certo? Dum. Então esse aqui se chama daf, tá? Depois eu toco um pouquinho pra vocês, tá bom? E a gente, né, um instrumento assim que só ele já faz toda uma percussão muito completa, porque ele tem as pratinelas e tem a pelezinha. Deixa eu pegar aqui o outro, peraí, não foge. Esse aqui, olha só. Ele tá bem mole, porque aquele eu ainda coloquei na lâmpada, né?
Esse aqui é o bendir ou mazhar, né? Mazhar, né? Bendir. Ele tem um som gostoso, né? Ele é muito usado em rituais, né? Então... certo? Tá? Então esse é um instrumento assim que dá esse boom, né? A gente tem o tábalo, né? Que é aquele grandão, que parece o bumbo, né? E a gente tem também... Peraí que eu vou pegar... esse carinha aqui, né? Que é o protagonista, né? O derbaque, né, gente? Derbaque, esse aqui é meu, né? E aí a gente vai ter, gente, na música, nos ritmos, né? Na percussão oriental, a gente vai ter algumas características, tá? Então, zar é ritual, né? Eu toquei um pouquinho lá o Ayub, né? Porque esses instrumentos eles são bem ritualísticos, eles usam bastante, né, nesses rituais religiosos. E o derbaque, né, que é esse instrumento aqui, lindinho, né, que a gente mais vê, que ele é bem completo, né. Ai, deixa eu me arrumar aqui na cadeira, eu fico me balançando, né. E aí a gente vai ter algumas características aí que a gente precisa ouvir quando a gente tem essa base rítmica e essa percussão na música, né, que é 90% do tempo, né? Então, que é muito importante a gente estudar, que são características dos ritmos, né? A gente tem uma característica muito, muito, muito importante, que é o tempo, tá? Então, né, aquela palma que a gente bate, né, na música, então... né? Isso aqui é o pulso, né? O tempo da música. É uma característica que é, assim, de extrema importância pra gente, né? Porque se a gente não tá conectada com o tempo, com o pulso da música, você não tá conectado com nada, né? Você tá dançando completamente fora da música, né? Tá completamente fora. E geralmente a gente identifica o tempo como? É a palma, é o estalar de dedo, né? É o pulso mesmo, né? Ó. Sabe o pezinho do músico que eu falo que fica ali? Geralmente o tempo, né, tem um metrônomo que fica marcando o tempo, né? Os músicos usam muito, tá? Aí a gente vai ter uma outra característica que tá casada ali com a música, com as questões da música oriental, que é a circularidade, né? Que é a célula rítmica, que ela se repete, compasso. Então todo ritmo vai ter uma célula rítmica, né? Que vai ser composta de notas. Tá? E outra característica que está muito associada com o tempo é o andamento. Tá? Então, o andamento do ritmo é se ele é mais acelerado ou se ele é mais lento. Tá? Então, por exemplo, eu tenho ritmos que são bem acelerados, né? E eu tenho ritmos que são... Tipo, por exemplo, tirei o pau do gato, né? Ou, se essa rua fosse minha... certo, né? Então são ritmos, né? Que são andamentos diferentes, que a gente fala velocidades diferentes, né? Mas aí o músico morre quando a gente fala isso, né? O certo é falar andamento, quando um ritmo é mais lento, quando um ritmo é mais rápido, tá? Então eu posso ter um maxum, por exemplo, que é o ritmo que eu gosto de usar muito como exemplo, né? Que é dum tá tá dum tá dum tá tá dum tá. Eu posso ter ele dum tá tá dum tá, dum tá, tá, dum tá. E eu posso ter dum tá, tá, dum tá, dum tá, tá, dum tá. E quando eu vou dançar, eu posso pedir pro músico, olha, pode tocar um pouco mais acelerado? Pode tocar um pouco mais lento? Né? Dependendo do ritmo, dá pra fazer. Né? O laf, né, que é o malfuf, dum tá, tá, dum tá, tá, dum tá, tá. Ou dum tá, tá, dum tá, tá, dum tá, tá. Né? Tem música que é bem baleira, tem música que é um pouco mais lento. Tá? Então isso é o andamento do ritmo, né? Então a gente tem o pulso, o andamento, o compasso, né? Aquela célula, né? Que se repete. E nessa célula que se repete na circularidade, nós vamos ter o quê? As notas que são da música oriental. O dum, grave, o taque, agudo, e o silêncio.
silêncio, que a gente chama de S. Então, toda vez que a gente, né, vai aprender um ritmo, a gente tem que reparar nesse silêncio. Aqui que tá o pulinho, o pulo do gato, né, gente? Aqui que tá o pulo do gato, que todo mundo confunde os ritmos por conta desses silêncios, tá bom? Olha, eu aqui tô de olho na hora. E aí, o que acontece? Por exemplo, a gente tem, né, vamos falar lá do Maxum de novo, né? O Maxum, ele tem, né, 4 tempos, tá? 1, 2, 3, 4. E aí, esses 4 tempos podem ter uma aceleração mais rápida ou mais lenta, tá? E dentro desses 4 tempos, eu vou ter a distribuição dessas notas graves, agudas e silêncios. Então, eu vou ter a distribuição do dum, do tac e do es. Então, como é que fica o Maxum? Fica dum, tac, es, tac, dum, es, tac, es. Ah, mas eu preciso fazer esse es? Precisa. Precisa até você incorporar esse respiro do ritmo, né? Então, ele fica dum, tac, es, tac, dum, es, tac, es, dum, tac, es, tac, dum, es, tac, es, dum, tac, tac, dum, tac, dum, tac, tac, dum, tac. Ok? Né? E aí, assim, Cris, mas quando eu ouço um ritmo, eu ouço milhões de coisas no meio desse ritmo, né? Que aí são o quê? Lembra daquela característica que a gente falou ontem dos ornamentos? São os ornamentos. E aí, o que a bailarina faz? Fica lá no ornamento, fica fazendo pereré, pororó do ritmo, e perde completamente a conexão com o próprio ritmo. Tá fazendo firula, não tá dançando, tá, gente? Dançar é dançar com o ritmo, com o pulso da música, com a energia da música. Não é só fazer a firulinha, não é só fazer o ornamento, tá bom? Então, ó, para vocês entenderem. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, alguma coisa, vão colocando aí, né? Que aí eu tô olhando aqui, tô de olho aí nos comentários, né? Eu vi aqui, né, colocou ótimos exemplos, que bom, né? Se vocês quiserem também alguns outros exemplos, me falem, que aí o que eu puder tá esclarecendo, eu vou esclarecendo, tá bom? E aí, vamos lá, então, olha só. Quando eu tenho um ritmo puro e eu aprendo o ritmo puro, sem os ornamentos, eu aprendo ele, eu incorporo ele, e aí mesmo que venha ornamento, porque os ornamentos vão ser diferentes, tá? Eles vão acontecer, vai da criatividade, vai do sentimento do músico, vai da proposta da música, né? Os ornamentos, eles vão mudar, tá? Mas a base rítmica não muda. E aí, quando eu vou identificar um ritmo para poder dançar, eu tenho que estar atenta a essa base rítmica, né? Então, vamos aqui no Maxum de novo, tá? Eu não tenho como te dar um exemplo de taxinha agora, primeiro porque eu não sou né? Não toco nenhum instrumento melódico, tá, Leda? Mas taxinha é aquele improviso melódico que acontece na música. Quando vocês ouvem música oriental, né, que tem aquela melodia que acontece de forma improvisada, que não tem uma frase pronta, né? Então, tipo assim, eu vou fazer foi, tá? Então, imagina que eu sou aqui uma flauta. Então, ela faz foi. Certo? Tá horrível isso, né, gente? Mas isso é taxinha. Aqui, ó, eu fiz sem base rítmica. Geralmente ela sem base rítmica tá no prelúdio da música, né? Geralmente na introdução, e com base rítmica no meio da música. Aí no meio da música ela vem com base de ritmo. E aí, ó, né? Se a gente não conhece, tá lascado, tá? Então vamos voltar lá no Maxum, tá, gente? Então como que é o Maxum? Dum, tá, dum, tá. Ó o pulso aqui, ó. Dum, tá, dum, tá, dum, tá, dum, tá, ó. Certo? Pulinho, tá, gente? Aqui, ó, o ritmo
sem nada, né? Sem nenhuma firula nem nada. Tudo bem? Aí o que acontece? Vamos fazer aqui o ritmo. Depois eu respondo aqui a pergunta, tá? Da Débora, que é uma pergunta boa, da Daniela, né? Todo mundo está aprendendo teoria musical, deveria ver essa live. Ai, quem me dera, né? Vamos lá, vocês perceberam? Ai, confundi agora. Presta atenção agora. Eu vou fazer a base assim e vou florear um pouquinho, tá bom? Perceberam? Tá? Que foi esses que eu coloquei aqui? É floreio, tá, gente? É ornamento. É o sotaquezinho do ritmo, mas não é a base rítmica. E aí vocês ficam atentas nessas, como é que fala? Nesses floreios e não estão percebendo que aquele dum, dum, tá sempre lá, ele não sai de lá, tá? Então, ó, vou fazer de novo, vocês vão cantar aí, na casinha de vocês. Dum, 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 tá? E eu vou fazer, e vocês vão continuar cantando e eu vou ornamentar, tá bom? Ó lá, comigo. 7, 8, continua. Deu certo? Tá bom? Percebem, então? E aí, o que acontece, gente? Isso é para todos os ritmos, tá, gente? O Maxum, eu falo que ele é o campeão de audiência, ele é o principal, ele é aquele que a gente, assim, o principal não, ele é o que mais aparece nas danças, e ele é o primeiro mesmo que a gente tem que começar a estudar e identificar, porque aí depois, gente, os outros vão ficando mais fáceis, tá? A gente vai absorvendo. Deu certo, Leda, tá vendo? Deu certo. Vocês conseguiram ficar no dum, dum, tá. E quando a gente dança é a mesma coisa, tá? A gente não pode perder. Embora o adorno pareça acelerar. Não. Ó, vou fazer de novo. Marca a palma. Percebe se vai acelerar a sua palma. Ó lá. Mais um exercício aqui, ó. Acelerou a palma? Viu? Ai, vem fazer o curso de ritmo. Gente, até domingo, tá? É até domingo. Eu explico todos os ritmos desta forma aqui, que eu tô explicando o Maxum pra vocês. Explico o que significa cada palavra, né? O nome do ritmo, os movimentos, a origem, né, desses ritmos, que tipo de movimento, em que tipo de música que ele aparece, parte prática, sequência coreográfica, tá bom? Então não perde não, gente, não perde. O link tá na bio para vocês acessarem a página que eu explico bastante como é que vai funcionar o curso. A Leda fez, né? Tem bastante gente, acho que tá aqui na live comigo que fez o anterior, né? E que percebe que dá uma diferença, né? No ouvidinho, né? Que nem a Celina falou que foi um divisor de águas, né? Fiquei tão feliz, gente, né? Que eu tive um feedback muito legal das meninas que fizeram a primeira turma. E aí tô montando essa turma, tá? Encerra no domingo as inscrições, não perde, tá? Porque eu não tenho previsão para montar outra, né? Cris, fiz o curso, estou aprendendo muito. Ai, que bom, que bom. Vamos voltar ali só na questão da Taksim, que a Dani fez a base não acelerou, tá vendo? Viu? Não acelerou. O pulso continuou, né? Então, vocês percebem que o ornamento é a firula? O ornamento é o a mais
que a base continua ali e eu não posso perder essa base, gente, porque se eu perder essa base eu desconectei. Aí eu não pego nem a base e nem a firula, entende? O problema é que as pessoas, quando começam a aprender a fazer a dança, elas querem começar a aprender e às vezes tem a culpa da aluna, às vezes é a professora que aprendeu assim e repassa assim, né? Começa a querer aprender pela firula, começa a querer aprender pelo arabesque, começa a querer aprender, né, pelo shimmy invertido, por exemplo, e não pega a base, tá? Taksim com base rítmica, Dani, é assim, ó, você vai seguir a melodia, né? Você vai seguir o instrumento, porque é ele que é o foco. O ritmo tá ali só na base, só que o ritmo é o que vai te nortear, entendeu? Tá? Então você vai seguir aquilo que tá em mais evidência, que é o instrumento melódico, que deveria ser, a não ser que a gravação tenha sido feita errada, né? Porque numa taksim é um instrumento melódico que tá em evidência. Eu costumo falar que é que nem quando tem uma orquestra, né? Pensa numa orquestra, aí a luz focou naquele músico. A luz focou naquele músico, gente, ele é o destaque. Aí o resto baixa a bola, entendeu? Percebe, né? Quando entra uma taksim, é isso, né? Por exemplo, tem uma versão da Aziza, da música Aziza, uma versão antiga, que tem um monte de taksim, eu amo essa versão, tá? Então ela tá lá, né? Na música... Shiftete ele, e aí começa, e aí entra o ritmo, o ritmo não, a melodia, e a base tá lá, e aí os outros instrumentos estão lá, ó, né? Por exemplo, se a flauta que tá fazendo a melodia, né, tá fazendo a taksim, o alaúde tá lá, mas bem baixinho, entendeu? Porque é o momento do holofote na nai. Então o seu ouvido tá lá na nai, mas sem perder o... Percebe? Tá? Vamos lá, voltar aqui, então, no ritmo, né? No Maksum. Então, vocês viram como... Gente, já foi quase 50 minutos, daqui a pouco vai cair. Vocês viram como é conectado, né, a questão do ritmo, né, da melodia. Por exemplo, né, não falei disso ainda. Meu Deus, perdi, ó. Ritmo e melodia. Não tava falando da Aziza? Não tava falando de Maksum? A Aziza é no Maksum, tá bom? A parte, uma partezinha dela, tá? E aí, ó, a melodia dela é... Certo? Né? Quem tá habituado com essa do ventre. Aí você fala, vou seguir a melodia ou vou seguir o ritmo? Né? Que nem no mesmo caso que a Dani perguntou, mas agora eu tô falando de uma melodia que não é taksim. Você vai seguir os dois, porque a melodia tá casada com o ritmo, tá bom, gente? Então, olha só. Vou cantar aqui o Maksum. Dum ta ta dum ta dum ta ta dum ta dum ta ta dum ta dum ta ta dum ta. Percebe? Tá aqui, ó. Dum ta ta dum ta dum ta ta dum ta dum ta ta dum ta dum ta dum ta dum ta dum ta dum ta. Perceberam? Lembra daquela pergunta? Quem foi que fez? Acho que foi ontem, antes de ontem. Siga o ritmo ou siga a melodia? O que você segue aqui? Não tá casado? Tá, gente? Então é por isso, gente, que se a gente não aprende o ritmo direito, tudo desengringola, sabe? Vai tudo por água abaixo. Então, olha só. Meninas, meninos, né? Não sei se tem mais meninos aí. Aqui, ó, vamos fazer o Maksum nele, né? Que eu prometi pra vocês, tá? O dum é aqui e o tak é aqui, tá bom? Então, vocês que têm um pandeirinho na casa de vocês já podem brincar aqui, ó. Dum, tak aqui, tá? Então, ó, dum, tak. Certo? E aí dá até pra fazer uma brincadeirinha aqui, né? Eu posso fazer assim, ó.
se soltando. Mas pega o pandeirinho de vocês, tenho certeza que a maioria tem, e treina isso, ó. Sabe por quê, gente? Outra coisa, quando a gente vai dançar, a gente não faz contagem não, tá? A gente canta o ritmo, tá? Por quê, gente? Porque a gente tem que incorporar o ritmo, né? A gente tem que... A dança, ela tem que estar junto com o ritmo, ela não pode estar em contagem. Quando eu faço 1, 2, 3, 4, eu não tô pondo a ginga, tá vendo? Embora o ritmo seja em 4 tempos, né? 1, 2, 3, 4, é o caso do Maxum que a gente tá falando, 1, 2, 3, 4, ele não tem a ginga, ó. Dum, tá, tá, dum, tá, dum, tá, tá, dum, tá. E aí, se eu vou fazer a coreografia ou a minha dança baseada em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fica aquela dança, sabe? Aquela dança reta. E aí, não fica oriental, fica a gringa. Eu falo que é a gringa sambando, né? A gringa sambando, não fica com a ginguinha oriental, tá bom? Outra coisa que é importante dizer, gente, por que também é importante a gente estudar ritmo? Porque ritmo não determina estilo de dança, tá? Estilo é uma coisa, ritmo é outra. Então, a Mari, eu vou responder a pergunta da Mariana, que ela deixou num vídeo meu, que eu fiz esse ritmo aqui, ó, tá? Vou fazer aqui rapidinho, eu tô desesperada que vai cair, ó. Aqui, ó. Certo? Aí eu brinquei, quem sabe qual é esse ritmo? Aí a Mariana perguntou se era o Sumbot. E aí eu respondi pra ela, sim e não. Né? Por que sim e não? Esse ritmo, academicamente, o nome dele é Shiftetele, tá? Esse é o nome acadêmico do ritmo. Dum, está, dum, está, dum, tá, tá, dum, tá, dum, tá. Só que o que acontece? O Oriente Médio, gente, é enorme. Esse ritmo é super popular na Grécia, por exemplo, tá? É um ritmo que a gente usa para fazer o Shiftetele, que é a dança do vento. Tanto que o nome de Shiftetele é o mesmo nome. E aí, cada lugar vai ter um sotaquezinho, né? E o Sumbot, ele vai ter um sotaque um pouco similar, ele é similar. Tá vendo? É o mesmo ritmo, só que ele tem uma outra ginga, tá? Então isso é muito importante a gente entender que ritmo não determina estilo. Não é porque eu ouvi um Shiftetele que a música é do estilo Sumbot, das Gawazes, né? Não é porque eu ouvi um Maxum que a música é de dança do vento, porque eu tenho Maxum no Dabik, por exemplo. Eu tenho Maxum em música palaciana, tá? Eu tenho Maxum em dança de roda. Ayub, então, nem se fala, tá? O Ayub, dum, tá, dum, tá, dum, tá, dum. É um ritmo que eu tenho. E muitos estilos diferentes. Ele aparece em Dabik, né, em folclore. Ele aparece em folclore saíde. Ele aparece em música clássica de dança oriental. Ele aparece em ritmos de zar, né, em ritual de zar. Aparece em ritual de giro sufi. E até o baião, por exemplo, brasileiro, tem Ayub, né? O Ayub aparece também na música brasileira, por exemplo, porque o Ayub é um ritmo muito universal, tá? Então, a gente tem que estudar muito legal os ritmos, entender eles, né? E também saber identificar os estilos, tá bom, gente? Gente, eu vou encerrando, então. Coloca aí o que vocês acharam, se vocês gostaram, as dúvidas de vocês, né? Quem tá chegando agora, não deixa, eu vou salvar no IGTV, não deixa de ver, porque tá muito especial. E mais uma vez, gente, não deixem de fazer o curso Ritmos Essenciais, que é um curso muito bom para a professora poder ensinar os ritmos, né? Imagina você ir lá na sua aluna e ensinar desse jeito, né? É muito legal. É muito bom para quem está aprendendo a dançar, para quem está aprendendo, para quem já dança há um tempo, né? Por quê? Porque estudar ritmo é para sempre, tá, gente? Eu estudo até hoje, né? E não sei onde faz a inscrição. Na minha bio, tá? Você vai no meu perfil aqui do Instagram, tem o link para a página do curso, que ali tá tudo explicadinho. É o curso pela Hotmart. Tá bom, gente? A Hotmart é uma plataforma profissional de
de cursos online. Esse curso vai ficar ali, são aulas gravadas que vocês podem fazer 1000 vezes. As outras estão salvas também. Você vai no meu perfil, entra no meu perfil, tá lá, são os videozinhos do IGTV, né? No meu perfil tem as lives de ontem e de quarta, tá? E também tem o link para inscrição para os ritmos essenciais. Que bom que você aprendeu mais, né? E, enfim, o que eu tava falando, eu acho que era isso, né, gente? Obrigada também pra todo mundo. Não deixem de fazer o curso, porque estudar ritmo é para sempre. Eu estudo até hoje, tô sempre também tendo, como é que fala, insights, tô sempre procurando saber mais, porque o ritmo realmente é a base para nossa dança e, enfim, ele que vai fazer com que a gente consiga fazer essa improvisação espontânea, né? Quando a gente dança, porque quando se conecta com a base, acabou, gente. Você se conectou com a base, o resto flui. Se eu vou dar curso de musicalidade, eu pretendo, gente. Eu só não tô com tempo para formar todos esses cursos. Que dia começa o curso? O de ritmos, assim, se você adquirindo ali na plataforma da Hotmart, você já tem o acesso. É automático, começa já. Né? Adquirindo, eles já liberam para vocês, eles mandam para o e-mail o acesso à plataforma, e aí você acessa e tá lá as aulas, né? É por módulo, tem o módulo de introdução, tem o módulo de ritmos cadenciados, o módulo de ritmo acelerados, o módulo de ritmo lentos e outros. Tem certificado no final para quem fizer tudo, né? E eu tenho certeza, gente, que vai ser vai abrir aí o cabeção, o leque para vocês. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida também, pode me escrever no direct, né? Eu tiro as dúvidas de vocês sobre o curso, ou sobre, enfim, se vocês quiserem saber sobre outros trabalhos meus, tá bom? Ai, eu sou apaixonada mesmo pela música, viu, Ana Lu? É demais, né? Eu acho assim, quem é apaixonado pela dança é apaixonado pela música, né? Porque não tem como. É uma coisa que tá junto com a outra. E eu tô escrevendo um livro, vamos ver se ele fica pronto ainda esse ano, né? Um livro sobre dança e música oriental, pra gente poder se aprofundar mais, pra expandir esse conhecimento. Gente, então, vou encerrando. Obrigada aí a todo mundo. E espero vocês nas minhas salas de aula virtuais e numa próxima maratona. Beijo, até!